Oi, pessoal, boa noite. Deu uma atrasadinha porque eu tava tentando fazer no computador, só que travou o computador, não deu certo. O meu celular caiu, né? E não sei se vai dar certo agora, mas vamos tentando, né? Vamos dando aí o nosso melhor para ver se a coisa funciona, né? Fui no técnico para arrumar, o cara deu umas dicas aí, né? Tentei fazer agora, mas não deu certo, né? Então, a gente tem que lidar com o que tem, mas aos poucos a gente vai se aperfeiçoando. Eu tenho certeza que uma hora a gente acerta. Então, vamos lá. Obrigada, né, pelas dicas aqui. A Júlia que se segue, tem mais uma Alves, não sei o nome, né? Que entrou também. Sejam bem-vindas. Boa noite para vocês. Olha, hoje nós vamos falar sobre pensamentos negativos, pensamentos fixos, né? A psico Marta entrou também. Seja bem-vinda, né? Martes. Sejam bem-vindas todos vocês e vamos dar, né? Então, vamos lá. A pauta da nossa reunião... O Dudu entrou também, legal. Olha, bastante gente, hein? A pauta da nossa reunião hoje, do nosso encontro, é falar sobre os pensamentos negativos, né? Nós vamos ter uma técnica, como trabalhar essas sensações e observar esses pensamentos negativos. A próxima live, eu irei falar com vocês sobre dúvidas com a psi, né? Então, vocês vão ter, a semana que vem, escrevam aí as dúvidas, que eu vou falar da primeira live, da segunda live, dessa live de hoje. Vocês escrevam num papel para depois me perguntar. E no final da live da semana que vem, eu vou falar sobre a diferença de ansiedade, né, e transtorno de pânico. E vou responder as dúvidas de vocês. No final dessa live, eu vou passar para vocês 5 passos de como desgrudar desses pensamentos para que eles possam diminuir a forma que eles afetam as nossas emoções, as nossas sensações e o nosso comportamento. Então, o que é pensamentos negativos? De onde é que ele vem? Como que eles crescem, se originam na nossa cabeça? E isso nos traz tanto desconforto, nos traz tanta tristeza e muitos, né, baseado nesses pensamentos, entram em crise de ansiedade, outras potencializam as crises de pânico, né? Já há 2000 anos atrás, uns filósofos, e um deles é o Epíteto, né, estoico, ele preconizou que não são os eventos que nos fazem sofrer, mas a forma como interpretamos. Pensa bem, o que vocês acham sobre isso? Não são os eventos que nos fazem sofrer, mas é a forma como interpretamos esses eventos que nós sofremos. O que vocês acham? Escreva aí, vocês concordam, né? Então, tá travando, né? De fato, tá meio complicado, mas nós vamos chegar lá. Melhorou a internet, mas pelo que eu tô vendo, não é ainda o suficiente. Então, pessoal, eu vou contar três pacientes que eu atendi, né? Que tem histórias semelhantes, para que vocês vejam se esse filósofo, né, e a teoria da terapia cognitiva comportamental tem relação com essa história que há 2000 anos atrás já se preconizava. Eu vou dar o nome de a outra, Maria, e a outra, Joana. O João, né, e a Maria e a Joana estavam estudando para uma prova, para passar no concurso, né? Aí deram os mesmos conteúdos, estudaram o mesmo período, tiveram o mesmo tempo, chegou o dia da prova. O
João, né, depois de uns 5 dias, veio o resultado da prova. Foram os 3 lá ver a prova. Quando o João viu o resultado, falou assim, olha, eu sei que eu estudei, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu sou capaz, mas na hora de fazer a prova, eu fiquei nervoso. Meu coração parecia que ia sair pela boca. A Maria falou assim, eu não estou, eu estou inconformada com essa prova. Eu vou brigar, eu vou correr atrás, eu vou cancelar umas 3 que eu achei muito confusa, muito em dúvida. E eu estou muito nervosa com essa prova. Não vou aceitar isso. Eu vou fazer de tudo para que ela tinha passado assim, ó. A nota dela foi muito boa, mas não atingiu a nota máxima, né? A Joana, né, que é a terceira pessoa com a mesma prova, falou assim, eu sou incapaz, eu sou burra mesmo, eu não presto, eu sei que eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu vivo em crise, eu vivo em sofrimento, eu sei que esse negócio aí não é pra mim, não sei por que eu fiz a prova, e eu sei que eu vou, né, essa ansiedade, essa depressão que me afeta, me prejudica, porque eu não tenho futuro na vida, né? Ela começou a se depreciar, e aí os pensamentos dela cada vez mais catastróficos, por ela imaginar que não passou na prova, por causa da ansiedade dela, por causa dos problemas delas emocionais, os pensamentos dela fixos potencializaram, né, aquela frustração de não ter passado no concurso, e ela naquele momento entrou numa crise de pânico. Então, o que eu quero ensinar para vocês hoje, né? Nós vamos conversar sobre isso. A prova foi a mesma. Os estudos, para todos os estudos, os conteúdos para os 3 foi o mesmo. Só que o João interpretou, os 3 não passaram, os 3 estudaram e os 3 não passaram. O João interpretou de um jeito esse evento da prova, a Maria de um outro jeito e a Joana de um outro jeito. O João falou, não, eu sei que eu deveria ter procurado um psicólogo, ele veio para mim e falou, olha, eu sei que eu deveria ter procurado antes para regular a minha emoção, para que eu não ficasse tão nervoso. Eu sei que eu precisava de ajuda porque eu já não passei em outras provas em função disso. Mas eu sei que eu vou conseguir porque eu sou inteligente, né? A Maria aqui, ela falou assim, não, eu vou lutar, Maria, até o fim, porque eu sei que teve erro na prova. Eu sei que teve erro na prova. Isso me deixou frustrada, mas eu sei que teve erro na prova. A culpa não é minha, a culpa é da prova lá, do povo que fizeram a prova, que deixou muito confuso. A Joana, isso tudo, pessoal, é nome fictício, né? Para não identificar ninguém. A prova dessa pessoa aqui, né, a Joana, ela culpou ela mesma. Eu que não sou inteligente, eu não sou capaz, eu vivo em crise de ansiedade, eu vivo com crise de pânico, não sei porque eu tentei fazer isso, eu não tenho capacidade. E ela foi falando, sempre os pensamentos dela fixo, potencializando mais ainda, né? Aquilo que vinha na mente dela, ela foi verbalizando e foi cada vez mais crescendo. É como uma árvore, né? Foi crescendo aquela árvore na cabeça dela. Sem julgamento dos 3, que não é nosso objetivo julgar ninguém, o João, a Maria e a Joana, eles estavam no mesmo evento, estudaram a mesma prova e todos 3 não passaram. Por que a Joana sofreu tanto? Por que a Joana entrou em sofrimento? Por que a Joana potencializou tanto a sua incapacidade? É nessa live que eu quero explicar para vocês entenderem um pouco. Claro, pessoal, que não é só os pensamentos negativos que levam nós a uma exaustão, a uma ansiedade, a uma crise de pânico. Não é só os pensamentos, tem outros fatores. Mas o pensamento, ele tem uma grande parcela nesse processo. Então, o que aconteceu?
o que a terapia diz, a psicologia diz? Que o que nós pensamos de nós, o que nós pensamos do mundo e o que nós pensamos, né, das pessoas é a forma que nós enxergamos o mundo, a forma que nós enxergamos nós mesmas e a forma que nós enxergamos as pessoas é a forma de como nós lidamos diante de uma situação dessa, diante de um evento desse. Por exemplo, a Joana, ela desde pequena, ela sempre ouviu que ela era incapaz, que ela não era uma menina desorientada, desajustada. Os pais dela têm culpa disso? Não, porque os pais dela também já sofriam com ansiedade, com depressão. Ela já veio de um lar bastante complexo em termos de adoecimento mental. Então, ela trouxe essa história, né? A situação genética, a situação familiar, as coisas que ela ouviu, a falta de paciência da mãe, né? Pelo sofrimento dela. Então, ela foi diagnosticada com uma pessoa com ansiedade, né? E, posteriormente, desenvolveu nela crise de pânico e transtorno de pânico. O que eu quero dizer hoje para vocês? Que o João, a Maria, eles não viam os pensamentos. Eu falei assim, tá, mas você não viu nenhum pensamento que você não ia conseguir? Ele falou, veio pensamento negativo, porque todos nós temos pensamentos negativos, todos nós. Agora, o que nós fizemos com ele é que faz toda a diferença. Então, ele falou assim, vinha pensamento negativo, mas eu estava muito seguro, eu não acreditei nos meus pensamentos, porque aquilo ali não fez muita diferença, porque eu sabia que eu tinha estudado, eu sabia que eu ia passar, né? A prova estava muito boa, ele falou assim, mas eu fiquei nervoso. Então, como tem muita pegadinha, eu pelo meu nervosismo, me confundi em alguma coisa, por isso que eu não passei. A Maria, ela falou assim, não, veio o pensamento, mas eu não sou esses pensamentos que veio, né? Então, eu vou lutar para mim passar. O número foi muito mínimo, milésimo que eu não passei. Então, se eu comprovar que aquelas 3 perguntas não tinha sentido, eu acredito que eu vou passar, porque Maria, eu estudei, ela disse, eu sei o que eu fiz, né? Já a Joana, em função de toda a história dela, de todo o sofrimento dela, com aqueles pensamentos fixos e grudados na mente dela, ela potencializou. Ela, como diz, virou uma árvore, uma copa. Então, pessoal, o que acontece com esses pensamentos? A história de vida nossa, a forma, e quando eu comecei a tratar a Joana, ela não tinha noção de que esses pensamentos estavam lhe prejudicando e cada vez mais potencializando o seu transtorno. Então, o que aconteceu? Quando ela começou a fazer as técnicas, que ela começou a perceber que ela até então, pessoal, esses pensamentos, eles são chamados pensamentos automáticos. O que é pensamentos automáticos? Eles vêm, eles invadem a nossa mente, eles contam história, não é verdade? Aquelas histórias assim, que você não vai vencer, que você não é capaz, que você que as coisas não vão dar certo, ou quem está com ansiedade, ou quem tem crise de pânico, olha que isso aí vai te matar, que você nunca vai vencer. Essas histórias vêm na nossa mente, né? Todos nós temos, mas a forma como nós alimentamos, a forma como nós lidamos é que faz toda a diferença. Então, pela fragilidade da Joana, por ela estar em sofrimento psicológico já há algum tempo, né? Não passar na prova, para ela foi o fim. Então, ela caiu numa crise muito grande de ansiedade, começou a ter crises recorrentes. Por quê? Porque ela potencializou nela a incapacidade. Então, para ela, estar incapaz, ser incapaz, era a pessoa dela. E isso, pessoal, se chama fusão cognitiva. O que é fusão cognitiva? É quando eu e os meus pensamentos somos um só. Eu não sei se aquilo que eu penso não é eu, ou é eu e os meus pensamentos somos juntos. Então, eu não consigo separar. Não, isso aqui é um pensamento. Isso aqui sou eu, né? Então, a Joana, ela não tinha esse treino de fazer essa comparação, porque ela estava numa fusão cognitiva. Ela e os pensamentos dela
para ela era tudo verdadeiro. Tudo que o pensamento dizia para ela, em função de toda a história dela, era verdadeiro. Gente, quando ela conseguiu descobrir que aquilo que ela pensava, que aí nós começamos a nomear os pensamentos. Lembra que eu falei para vocês escrever os pensamentos de vocês na primeira live? Então, o que acontece? Quando ela começou a ver, poxa vida, eu sofri por isso, eu sofri por aquilo, eu sofri por aquilo outro. E aí, ela disse assim, e isso estava me matando, isso estava me consumindo, ela falou assim, né? E eu tô vendo que nada daquilo que eu pensava é real. Mas Maria, tu sabes que eu acreditava 100% nesses pensamentos? Olha só, pessoal. Então, quero dizer para vocês que muita gente pensa, muita gente acredita. E principalmente quem está em alguma crise de ansiedade, está passando por algum desconforto, por alguma decepção, aí é que potencializa mesmo e as pessoas tomam isso como verdade. E na realidade, os nossos pensamentos negativos, se você escrever, que eu vou passar depois a técnica para vocês, se vocês começarem a anotar, vocês vão ver que eles não são reais, que são histórias da nossa mente, em função daquela tríade cognitiva, daquilo que, tudo que eu vi, tudo que eu observei na minha infância, do que eu percebi, daquilo que eu senti, daquilo que me falaram, que eu tomei como verdade, tudo isso, pessoal, influencia na nossa vida adulta. É incrível isso falar para vocês, mas influencia na nossa vida adulta. Então, ter esse conhecimento de que aqueles pensamentos negativos, de que eu sou incapaz, se eu estou com a crise de ansiedade, eu não vou vencer, se eu estou tendo crise de pânico, eu vou morrer, que eu não vou vencer, isso são histórias criadas em função da vulnerabilidade que nós nos encontramos naquele momento. Uma pergunta para vocês. Quando vocês estão bem mesmo, tal, né, não está passando por nenhuma turbulência, esses pensamentos negativos, ele até vem, mas ele não tem tanta potência assim. Mas quando nós passamos por alguma decepção, ou quando nós entramos em crise por questões N, quem tem ansiedade ou síndrome do pânico, estamos em crise, esse pensamento ele cresce muito, muito grande, fica algo, é como se fosse um gigante na nossa frente, como se nós não tivéssemos a capacidade de ultrapassar essa barreira, né? Mas tem solução sim, né? Tem solução sim e tem técnicas para isso. Isso se chama treino. Como que não vamos treinar essa mente? Como é que eu vou fazer com que a minha mente desgrude disso e que eu possa sentir paz, que eu possa se sentir leve, que eu possa, de fato, tirar um pouco, né? Ver esse pensamento como se fosse uma plateia. Eu estou sentada aqui, como se fosse um cinema. Eu estou lá, né? Os meus pensamentos estão lá e eu estou aqui. Como é que eu faço isso? Claro, pessoal, que essa técnica que eu vou ensinar para vocês, ela não é a totalidade de todas. É uma das. Tem várias técnicas. Eu vou ensinar em cada live uma técnica diferente para vocês. Então, vamos lá. O primeiro passo está no treinamento mental, que é o Telegram, quem está aqui, né? Entre lá no treinamento mental, entre lá na bio do meu Instagram, entre no grupo, que eu vou deixar essa técnica aqui, o passo a passo, para que vocês possam acompanhar, certo? E fazer bem certinho, para que as coisas possam, né? Vocês possam sentir a diferença, né? Porque nutrir esses pensamentos negativos, pessoal, isso causa muito prejuízo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é real e o que é imaginar, o que é imagem, o que é pensamento. Se eu penso muita coisa negativa, se eu potencializo os meus pensamentos negativos, o que acontece? O meu cérebro vai tomar como verdade e isso vai me deixar mais irritada, mais nervosa, mais ansiosa. E quanto mais irritada, mais ansiosa, mais nervosa, mais eu vou acreditando
e vai secretando, né, no meu corpo adrenalina, cortisol, e cada vez mais essa ansiedade, essa irritabilidade, ela vai crescendo no meu corpo, né? Vai crescendo essas reações e essas sensações. Então, a irritabilidade, né, que é uma resposta da minha seguidora, é exatamente isso. Então, quando eu recebo muita carga de adrenalina, muita carga de cortisol, o meu corpo, ele tá, vamos imaginar assim, ó, encharcado desses hormônios. E aí, claro, o nosso corpo responde. Responde o quê? Com nervosismo, tremendo, né? Ficando trêmula. Responde com esses pensamentos negativos. Responde, que é uma forma de lidar com isso. Os pensamentos, as emoções e as sensações. Então é a forma de dizer assim, olha, eu tô te defendendo, Maria. Ah, eu tô te defendendo, Joana. Aí vem mais reações. E aí, se você não cuidar, quanto mais pensamentos negativos, mais sensações você potencializa aquilo ali, mais adrenalina, mais cortisol. Por isso que eu sempre explico, né, para as pessoas, meus pacientes, quem me segue, caminhada é muito importante, dormir bem é muito importante, principalmente correr, né? Exercícios aeróbicos é muito importante, potencializa muito, diminui essa adrenalina, esse cortisol e a pessoa começa a se sentir melhor. Fazer uma academia, dormir bem, fazer meditação, né? Que, aliás, eu tenho um treinamento mental, né, sobre meditação. Tudo isso, pessoal, vai diminuindo essa adrenalina do sangue. E o que vai com esses acréscimos que você vai dando para potencializar o seu cérebro? Vai emitindo, seu cérebro vai secretando serotonina, dopamina, endorfina, esses hormônios do prazer que vai nos fazer bem. Mais serotonina, mais dopamina, mais noradrenalina e o cortisol e a adrenalina na medida certa, a tendência é a gente se refazer de toda essa turbulência e voltar a ter mais qualidade de vida. Então, tem muitas práticas confiáveis, né? Que você praticando, claro que é um passo a passo. Não se culpe por vocês não conseguirem desgrudar esses pensamentos, faz parte, né? Para quem não conhece, mas tem técnicas que melhoram sim, que diminuem. Já vou passar para vocês o passo a passo da técnica, né? O primeiro que vocês têm que fazer, perceber esses pensamentos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Dizendo para vocês que ocorreu uma situação, cada uma das pessoas interpretaram diferente. Percebeu que um evento só, né, é aquilo que o Epíteto falou, né? Epíteto falou. Não são um evento que me faz sofrer, mas é como eu interpreto. Então, tá, eu estou sentindo sensação no meu corpo. Como é que eu estou interpretando isso? Ah, meu pensamento está dizendo que eu sou incapaz. Como é que eu estou interpretando isso? Entendeu? Entender, observar esses pensamentos. Poxa, eu já sei que é pensamento. Então, né, já começa a ocorrer uma disfusão cognitiva. A fusão cognitiva é quando você está grudada, pensamento e você é a mesma coisa. A disfusão cognitiva é quando você começa a separar, né? Você começa a separar. Opa, isso aqui é um pensamento. Opa, isso aqui é uma sensação. E você começa a ver, né, quem é você e quem é o seu pensamento. Então, o primeiro passo é perceber o pensamento. Perfeito. O segundo passo, pessoal, é desgrudar desse pensamento. Como é que eu faço, Maria da Paz, para desgrudar? É olhar para esse pensamento, vamos dizer quem tem crise de ansiedade, crise de pânico. Eu estou vendo que isso que eu estou sentindo, que meu pensamento está dizendo que eu vou desmaiar, que eu vou cair, que eu vou morrer, que tudo de ruim vai acontecer na minha mente, é pensamento. Isso aqui que eu estou sentindo é reação fisiológica, né, da situação que eu estou vivendo agora. Eu tô ansiosa. Quando a gente está ansioso, o que é que libera? Adrenalina e cortisol. Então, isso é cortisol no meu corpo e adrenalina. Pronto. Eu já comecei a não botar holofote naqueles pensamentos. Eu já comecei a não potencializar aqueles pensamentos. Eu já comecei a não acreditar 100% naqueles pensamentos. Vocês entenderam, né?
tudo isso é treino, pessoal. E depois que vocês perceberam o pensamento, vocês começaram a fazer uma difusão cognitiva desse pensamento, a dizer, não, isso aqui é um pensamento, isso aqui é sensação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Vocês precisam anotar. Lembra que eu falei na primeira live? Anotar esses pensamentos? Por que é importante anotar? Vou dizer para vocês. Porque vamos imaginar que vocês estejam numa floresta, com uma lâmpada bem iluminada, e vocês estão caminhando. De repente, a lâmpada apaga. É uma floresta que vocês não conhecem. Vocês vão andando, tentando achar o caminho certo, e vocês escutam um barulho. Nossa, é uma cobra. Meu Deus do céu, isso aqui vai me picar. Meu Deus, ela é venenosa. E aí aquilo vai crescendo. De repente, uma pessoa que está aí com você, muito iluminada, diz assim, gente, eu tenho um gás para a luminosa aqui. Vamos colocar gás, vamos tocar fogo aqui, vamos iluminar, alumiar de novo esse caminho, que nós precisamos chegar no nosso destino. Alguém vai lá e põe a luz lá naquela lamparina que apagou e vem a luz de novo. Você olha para aquele barulho e você diz assim, é um ratinho querendo fugir de nós. Então, quando você olha, que até então era uma cobra venenosa, que já tinha picado, vocês já tinham morrido, a gente já tinha imaginado que estava no hospital, já tinha amputado a perna, os pensamentos catastróficos, ele cresce muito rápido. Mas quando eu olho e vejo, não, é um rato. Eu estou vendo aqui, ó, é um rato, de fato é um rato, né? Aí, ufa, a adrenalina baixa, vem a consciência, de que de fato dá para seguir o caminho, a trilha na floresta e você chega no seu caminho. A mesma coisa, pessoal, as histórias na nossa mente. Ela fica no escuro. Quanto mais no escuro ela tiver, mais ela cresce. Mais medo a gente tem, mais medo, como é que ele diz? Ele se torna mais verdade. E aquilo vai crescendo, aquela história, daí a gente se envolve naquela história do medo, se envolve naquela história dos pensamentos, e aí o que acontece? A gente se perde. Quando a gente anota, que a gente começa a observar, a gente põe um holofote naqueles pensamentos, e a gente vê que de fato deu luz para aquilo ali, que a gente começa a entender que o que eu estou pensando, o que acontece comigo não é tão verdadeiro assim, ele começa a perder força. Vocês entenderam? Começam a perder força. Então, anotar é muito importante para que vocês analisem o que vocês estão pensando e o que vocês estão escrevendo ali no papel e observar, colocar uma nota ali, vamos mensurar. De 0 a 10%, quanto é que isso já aconteceu comigo? Faça essa pergunta. Qual é a evidência que isso aconteceu e vai acontecer? Quando faz essa pergunta, sabe aquele ratinho lá que estava fugindo? Vai embora, né? Ou então perde a força. O quarto passo é vocês abandonar. Poxa, mas se é uma história inventada da minha mente, ela está criando isso em função do que eu estou sentindo, da fragilidade que eu estou, pelo transtorno que eu tenho de ansiedade, pelo transtorno que eu tenho, de pânico. Isso é natural para quem está passando por essa fragilidade. Então, eu já sei que eu estou frágil, eu estou ansioso. Nomear o que você está sentindo é muito importante também. Não, eu estou ansioso, eu estou aceitando a minha ansiedade. Eu estou vendo que esses pensamentos querem me potencializar o meu sofrimento. Então, eu vou abandonar, Eu vou fazer coisas mais importantes. Então, vou soltar ele, deixa, como eu falei já no vídeo, na outra live, deixa esse vizinho que está me importunando ficar ali gritando. Não tem aquele negócio do como é que se chama? O cachorro vira-lata, Late, 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 mas não morde. Se você for cutucar ele vai te morder, mas o cachorro vira-lata, geralmente ele late mais do que faz alguma coisa, do que morde. Então é mais ou menos nossos pensamentos que grudam na gente. Ele late, 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 mas se a gente não der muita importância, não der muito holofote para ele, ou colocar luz nele para ver quem de fato é isso que está aqui, escondido, querendo me potencializar o meu sofrimento, já começa a perder força. O quinto passo e o último, pessoal,
é focar em coisas mais importantes, né? Poxa, tá vindo aqui uma tristeza, tá vindo aqui uma angústia, eu tô sentindo que alguma coisa não tá legal. O que eu posso fazer hoje? Ah, eu vou realizar uma atividade de limpeza na casa, eu vou limpar a casa, vou arrumar o armário, ou vou assistir um filme, né? Ou vou fazer uma prática boa, ajudar alguém que está precisando, limpar o jardim. Redirecionar esse pensamento, esse foco para uma atividade que vocês possam fazer. Ajudar alguém, ligar para alguém, saber se alguém está bem. Olha, fulana, está bem, você está bem? Como é que você está? Elogiar alguém, né? E buscar nesse momento, pessoal, coisas agradáveis. O que é coisas agradáveis? Ah, eu estou sentindo uma tristeza aqui, uma coisa que está me apertando. Peraí. Qual foi a última vez que eu dei uma boa gargalhada? Qual foi a última vez que eu ri de uma piada que me contaram? Reviva essa piada na cabeça de vocês. Reviva, talvez, aquele filme. E tente entender, sentir no corpo de vocês aquela emoção boa. Qual foi a outra vez que eu ganhei um abraço, que foi tão gostoso? Qual foi alguma coisa que eu fiz, nossa, que alegrou meu coração? Talvez uma prova, talvez algo que alguém falou, uma palavra, falou que eu era bonita, que eu era bonito, que eu era importante. Aquilo foi tão significativo para mim. Volte à mente de vocês as coisas que lhe tragam esperança, lhe tragam sensações. E isso vem inocular pensamentos e emoções positivas. Nós precisamos inocular. Não é pensar positivo. Pensamento positivo vazio, pessoal, ele potencializa a ansiedade. Eu faço curso de psicologia positiva e é bem diferente desse jargão que fala do pensamento positivo. O que é a psicologia positiva? É você emanar dentro de você algo de bom. Algo que aconteceu com você e você sentir isso. O que aconteceu comigo que eu gosto? Por exemplo, no dia que eu fiz a prova, que eu tirei minha carteira de motorista, nossa, eu tive tanta alegria, e de vez em quando eu penso nisso. E a minha alegria volta. Eu volto para aquele tempo que foi tão bom. No dia que eu me aposentei, era um sonho me aposentar. Né? Hoje eu sou aposentada e sou psicóloga, né? Continuo trabalhando, né? No dia que eu me aposentei, eu tive tanta alegria que eu chorei de alegria, porque era um sonho meu. Eu desejava muito aquilo. Então, de vez em quando eu volto a essa sensação gostosa, voltar às sensações gostosas. Por quê? Porque quando a gente está mais depressivo, a gente não fica ruminando aqueles pensamentos negativos. Parece que a gente sente a mesma dor, parece que a dor está ali, aconteceu há 10 anos, mas tu volta naquele momento com aquela mesma dor. Então, nós somos ensinados, já que as sensações negativas traz tanto mal assim, traz mesmo, porque quanto mais pensamento negativo, quanto mais sensações negativas eu sinto, mas meu cérebro está interpretando que tudo isso é perigoso para mim, que tudo isso, o mal está para vir. Aí onde vem as crises. A adrenalina e o cortisol libera para te proteger desse perigo que você está interpretando através dos seus pensamentos, através das suas sensações, e ele libera tudo isso para lhe proteger. Quando você, nesse momento, que esse passo, focar em coisas importantes, pensar numa coisa boa que te aconteceu, o que acontece, pessoal? Começa a secretar no sangue de vocês os hormônios do prazer e do bem-estar, que é a adrenalina, que é a serotonina, que é a dopamina. É como caminhar, né? Caminhar. Então, inocular emoções positivas nesse momento de tirar o foco, né? Ou então perguntar assim, ó, o que eu tenho para agradecer hoje? Poxa, se eu for desde a hora que eu me acordei até o meio-dia, eu estou no final da noite, o que eu tenho para agradecer hoje? Só isso, pessoal, já faz toda a diferença na questão psicológica. Isso aí é no cérebro. Teve uma paciente que falou assim para mim, tu fala isso, parece que eu não sou grata, eu tenho um bom marido, eu tenho uma boa profissão, mas eu tô sofrendo. Sim, tudo bem, você tá sofrendo. Eu também já tive crise de ansiedade, eu também já tive crise de pânico, mas isso não é culpa nossa, não é culpa sua, mas quando eu começo a treinar meu cérebro, a ter uma perspectiva de vida diferente, mesmo já tendo uma boa vida, um bom marido, uma boa posição, quando a gente está fragilizado, a gente não percebe isso, sabe? A gente não percebe.
Nosso cérebro não aponta essas coisas boas que aconteceram com a gente, que pode acontecer com a gente. Então, trazer do baú isso faz toda a diferença para diminuir o sofrimento, diminuir essa ansiedade e até mesmo uma possível crise de pânico. Trazer um elogio do marido, do filho, trazer alguma sensação boa, nesse momento é como você está dando uma... Sabe aquele passarinho que está morrendo? Que você abre o biquinho dele para um pinguinho d'água, assim, que aquele pingo d'água faz toda a diferença? Parece que é pouca coisa. Ah, isso não vai acontecer nada. Acontece, pessoal. Pensar nisso, sorrir para as pessoas. Quando você sorri, que é outra técnica, é como se você tivesse... Como se você tivesse, não. Quando você sorri assim, ó, mesmo você estando triste, quando você sorri, você já está liberando dopamina, serotonina no seu corpo, só esse fato de você sorrir. Levantar o rosto, o lábio assim do lado, você está emitindo para o seu cérebro que você está bem. E que você está sorrindo porque, né, você está bem. E o seu cérebro já recebe isso como verdade. Olha como isso é incrível, não é? Então, o último passo, que é esse que eu falei, focar em coisas importantes, né? Redirecionar os pensamentos de vocês, não pensar positivo, não é isso. É emanar sensações, emoções positivas, sensações gostosas que aconteceu no passado e vocês sentirem no corpo de vocês. Sentirem, tá? Depois, perguntar, o que eu tenho para agradecer? Porque é nesse momento que é esquecido tudo de bom que aconteceu com a gente. A gente imagina que o sofrimento é interno, porque eu passei por isso, pessoal. Tem dia que eu dizia, meu Deus, quando é que eu vou me sentir bem? Quando é que eu vou me sentir em paz? Quando é que eu vou me sentir livre disso? E quanto mais eu rejeitava, quanto mais eu tentava pensar nisso, quanto mais eu me esquivava, quanto mais eu odiava aquilo que eu estava sentindo. Uma vez eu estava no centro de uma cidade, e começou a vir, eu disse, meu Deus, como que isso é ruim, que coisa mais ruim, um peso aqui nas minhas costas, parecia que estava uma tonelada, e aquilo me sufocando, aquilo tomando conta de mim, e eu dizia, não é normal, eu acho que sou eu que estou sofrendo, eu olhava para as pessoas, todo mundo sorrindo, e eu ali, sendo consumida por aquelas sensações, e parecia que aquele pensamento queria me convencer, e como eu já tenho a técnica, como eu já faço terapia há muito tempo, eu digo, opa, eu estou em fusão cognitiva. Eu e meus pensamentos estão só? Não vou aceitar isso não. Eu vou começar a olhar as lojas. Aí comecei a olhar brinco, que eu amo brinco. Comecei a olhar brinco, comecei a olhar batom, comprei brinco. Comecei a caminhar mais rápido, né, para ter mais, né, oxigenar mais. Fiz a respiração, que é uma das técnicas. E ali foi diminuindo, foi passando, né? E eu fui me sentindo bem, cheguei em casa, né? E praticando todas essas técnicas que eu passo para vocês e muito mais, caminhando, uma boa alimentação, né? Um bom sono, pessoal, eu saí dessas crises, né? Então, eu sempre chamo assim, ó, é remissão, né? O que é remissão? É a mesma palavra de cura. Então, eu não falo cura porque não é uma doença. Na realidade, assim, ó, o que não é uma doença? Pode se tornar um transtorno. Mas a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Eu continuo ansiosa. Eu continuo. Vocês acham que para estar aqui com vocês eu não estou ansiosa? Claro que eu estou. Mas eu consigo lidar. Vocês acham que não vem pensamento dizendo, ela não vai conseguir, ela não vai saber falar? Vem. Vem pensamento dizer assim, ó, não, você não vai ter palavras para dizer. Você estudou, mas não foi o suficiente. Vem, pessoal. Mas eu não deixo esses pensamentos me paralisar. A ansiedade, meu coração bate, eu tô aqui tremendo, mas eu não deixo paralisar. Eu lido com isso, porque eu sei que é mensagem do meu pensamento. Ele não é maior do que eu. Eu sei que é a historinha da minha mente, entende? Então eu já sei separar, já sei fazer essa difusão cognitiva. E quando eu não sabia, eu entrava em crise, porque eu acreditava também. Assim como a Joana, é o que eu digo para meus pacientes, assim como a Joana chegou a esse ponto, né? Claro que eu não cheguei a desenvolver um transtorno, aí é patológico, mas se eu não tomasse providência antes, eu teria desenvolvido um transtorno, né? Então, o que a Joana está sentindo? Na realidade, ela entrou numa fusão cognitiva que ela e os pensamentos dela e o sofrimento eram únicos e ela não via saída para isso. E tem saída.
tem esperança. Eu digo isso com toda a convicção do mundo. Tem esperança, sabe? A medicina está avançada. Então, esses pensamentos que tentam nos convencer que a gente é o último biscoitinho do pacote, não é. Nós somos muito mais do que isso. Eu não sou a minha ansiedade. Ela faz parte um pouco da minha história, mas não é o meu todo. O meu todo é ser psicóloga, o meu todo é ser amiga, ajudar as pessoas dentro da minha possibilidade. O meu todo é pegar meu paciente e dizer assim, você é um presente para mim, eu cuido de você, nós estamos no mesmo barco, mas nós vamos vencer, sabe? Eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho muita coisa para vencer ainda, eu tenho um propósito de vida, eu tenho um significado na minha vida, eu sei que eu vim aqui para algo maior do que esse sofrimento. E é isso que eu digo quando vem essas coisas que quer nos abater, que quer me parar, gente. Todos nós passamos por isso, né? Então a gente tem essa noção de que é só eu que estou sofrendo. Não, é muita gente. É muita gente, é muita gente. E agora, com tudo que nós estamos passando, sabe? Aquilo que estava oculto na mente das pessoas, no sofrimento delas, vem como um gatilho. Isso às vezes já existia, mas estava ali paralisado. Então os gatilhos estão vindo em função das pessoas não saberem lidar com esses pensamentos, não saberem lidar com essas incertezas. Aí, claro, entra, né? Entra em sofrimento, e o sofrimento, esses pensamentos vai se potencializando, e a coisa vai chegando a um estado que a gente não gostaria, mas tem como sair disso, né? Tem como rever tudo isso no passo a passo. Não é mágica, pessoal, é no passo a passo. Mesmo porque esse sofrimento, ele não vem de um dia para a noite. Se você parar para analisar, por exemplo, eu já tive crise na minha infância. Eu tive crise quando eu cheguei aqui em Blumenau, né? Há 35 anos atrás. Eu não sabia que era isso. Eu tomei conhecimento das minhas crises quando eu comecei a fazer a psicologia. Então, assim, a gente já vem com essa carga, né? Então, para desfazer tudo isso, requer um tempo. Nós temos que... Essa copa de árvore de pensamentos negativos, nós precisamos fazer uma nova árvore, né? Refazer tudo de novo aos pouquinhos, com conhecimento, né? E sabendo que vai chegar lá. É um processo, mas é possível. Então, vamos lá. O primeiro passo, perceber os pensamentos. O segundo passo, desgrudar desse pensamento. O terceiro passo, anotar os pensamentos. O quarto passo, abandonar esses pensamentos, buscar coisas mais importantes para se envolver, né? E o quinto passo, focar nessas coisas mais importantes, numa atividade, em algo que vocês pretendem fazer. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para dizer para vocês. A semana que vem, vocês podem fazer perguntas. Eu acho que alguém fez pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não tem pergunta, não. A semana que vem, pessoal, né? Eu vou deixar para vocês fazerem as perguntas. E no final eu vou falar a diferença de ansiedade e crise de pânico. Para vocês saberem o que é uma coisa, o que é outra. Certo? E vamos encerrando por aqui. Eu acho que hoje deu certo, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, a semana que vem, temos mais, né? Quero a participação de vocês. Escrevam lá no meu Instagram, se vocês gostaram da live, porque isso chama outras pessoas, tá? Quando vocês escrevem lá no Instagram sobre a live, né? Quando eu postar assim, né? Que eu vou baixar a live, olha, a live foi muito bom, acrescentou nisso, naquilo. O Instagram entrega para mais gente. Um grande beijo e estou à disposição de vocês. O que vocês precisarem, depender da minha, como se diz, da minha capacidade, estou aí para ajudar. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode colocar no meu direct, não tem problema nenhum, né? Eu respondo mesmo, porque eu sei o que vocês estão passando e eu sei o que eu já passei. Só que eu passava sozinha, não tinha vergonha de dizer para as pessoas. Como que eu vou dizer que eu tô com isso? Ai, vão me rejeitar, vão como é que eu posso dizer? Vão me recriminar. E muita gente está sofrendo assim sozinha por causa dos tabus que ainda tem. Vamos quebrar isso. É hora de quebrar esse tabu. É hora de falar de saúde mental. É hora de falar, dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. Socorro, eu preciso de ajuda.
Gente, esses pensamentos, esses sofrimentos, ele leva a um caos na nossa mente e no nosso corpo. O excesso de cortisol no nosso corpo, pessoal, vai trazer muitas doenças. E aí tem muitas coisas práticas, né, saudáveis que nós podemos fazer para diminuir esse excesso, né, de ansiedade, esse excesso de adrenalina no nosso corpo, esse excesso de cortisol. É possível sim, né? E vocês colocando em prática essa técnica, que é uma das, né? Comer comida de verdade, pessoal. Eu tô fazendo nutrição, tá? Porque, ó, 95% dos neurotransmissores que traz qualidade de vida pra gente está no nosso intestino, sabia? Por isso nós temos que cuidar do que nós comemos. Excesso de açúcar, excesso de farináceas, né, brancas. Vamos avaliar, de repente, vocês vão na nutricionista e vejam o que vocês estão comendo, porque muitas vezes, aliado ao quadro que você já tem, essas sensações que você tem também potencializa, além dos pensamentos, né, potencializa também algumas alimentações, né, que a gente faz. Então, eu estou estudando nutrição, estou encantada, porque assim, ó, nutrição e cérebro tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, por isso que eu estou fazendo nutrição, porque eu quero, nas minhas lives, eu quero também explicar sobre nutrição. Hoje eu não posso, porque eu não sou nutricionista ainda, né? Ainda! Mas eu vou chegar lá, se Deus quiser, né? Tá bom, pessoal? É isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada. Ó, gratidão mesmo. E terça-feira, façam perguntas para a professora, ó, para a psicóloga, que eu também sou professora, né? Minha formação toda foi professora, né? E eu estarei falando sobre ansiedade e transtorno de pânico, a diferença, tá bom? Vou encerrar por aqui, senão o próprio Instagram me corta aqui. Um beijo e até terça-feira. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando salvar o trem aqui, não tô conseguindo, não. Eita, nós! Gente, eu não tô conseguindo, que coisa mais estranha. Tô com medo de perder a live, porque da outra vez eu perdi também. Não. Vamos ver aqui, ó. Acho que é aqui.